Um pouco de cada um. Ele começou como filósofo do direito. Essa foi a sua preocupação, pelo menos até os anos 60, 70 ainda, quando ele foi nomeado professor de política e de ciência política na Universidade de Turim, e ali continuou o seu trabalho universitário praticamente até a sua aposentadoria, e isso marcou muito o caminho trilhado por ele. Ele é basicamente um filósofo do direito, mas a partir dessa época ele começou a ir cada vez mais a se interessar pela ciência política. A pergunta que se faz a respeito de Bobbio é por quê? Será que ele se desinteressou pelo direito e achou que a política era mais importante ou coisa parecida? Não há uma resposta muito clara a respeito disso. Eu tenho uma orientanda que já fez o seu doutoramento que escreveu sobre Bobbio e tentou responder essa pergunta. E ela encontrou numa das últimas obras, talvez a última obra de Bobbio sobre o direito, que se chama Dalla struttura alla funzione, da estrutura à função. É uma obra dedicada ao direito e onde Bobbio divulgou e tornou conhecida a noção de sanção premial. Isto é, que o direito não lida apenas com sanções penas, mas lida também com sanções prêmios. Ele chamou isso de sanção premial e, por conta disso, começou a dizer que a gente devia estudar o direito não só como uma estrutura sancionadora em termos de castigo, mas com uma estrutura que movia os indivíduos, por exemplo, com a ideia de prêmio. Nesse livro, que se chama Da Estrutura à Função, Bobbio nos fazia caminhar para uma filosofia do direito que percebesse o direito como exercendo funções sociais. E assim nós devíamos vê-lo. Esse livro de Bobbio, que teve uma boa repercussão, inclusive no Brasil, está traduzido para o português, ele foi fortemente criticado, acho que um ano depois da sua publicação, numa revista, uma revista de sociologia do direito italiana, em que um conjunto de autores, todos amigos de Bobbio, por sinal, escreveram sobre o livro. E, para ser sincero, todos escreveram contra. Todos mostraram que aquilo não tinha saída. O próprio Bobbio escreve e reconhece que ele tinha alguns problemas nessa análise filosófica do direito. A verdade é que depois disso ele não escreveu mais sobre o direito. Pois bem, a minha aluna, fazendo a pesquisa, disse: por que será que ele abandonou e não escreveu mais sobre o direito e se interessou pela política? Ela tenta uma hipótese dizendo: porque provavelmente na política a ideia da função pudesse ser percebida e o direito dentro da política como função ficasse mais claro. Talvez tenha sido essa a razão pela qual o Bobbio, que começou como filósofo do direito, tivesse terminado como filósofo da política.